E aí, pessoal da Rádio Ciclosul, tudo bem? A gente ficou meio sumido aí esses 2 últimos dias por conta de compromissos e do day off do tour. A gente vai falar hoje da etapa de domingo, que foi a etapa 15, uma etapa que chegou em Andorra. A gente já viu muita informação na internet, televisão, foi uma etapa super movimentada. Algumas coisas só interessantes que eu queria pontuar com vocês. Teve o day off, que foi o dia de descanso, a segunda-feira, que assim mais alguns atletas importantes deixaram a disputa, enfim, houve mais uma mexida relevante. E hoje a gente teve mais uma etapa de montanha importantíssima, já voltando de Andorra para a França. Então nós vamos dar uma resumida no que aconteceu nesses 2 últimos dias, foi muito movimentado. Eu queria começar falando para vocês da etapa de domingo, etapa 15, etapa que chegou em Andorra. Ela saiu da França e chegou no Principado de Andorra, com 3 montanhas categorizadas. A do meio, inclusive, a montanha chamava o Port de Envalira. Port de Envalira. Ela chegava a 2.406 metros de altitude. Era o passo de montanha mais alto do Tour. E acho que já tem 71 edições, vou te falar aqui, desde 1947, existe um souvenir Henri Desgrange. Henri Desgrange foi o jornalista que criou, junto com, era o diretor do jornal Le Alto, e ele que criou o Tour de France. Esse jornal Le Alto, Le Alto Velour, e depois, hoje é o L'Equipe, é um jornal tradicional esportivo, um periódico francês esportivo tradicional. E em homenagem a ele como fundador, né, a gente sabe, existe uma história que ele não foi ele fundador, foi um jornalista dele que deu a ideia exatamente de dar a volta na França, mas o Monsieur Desgrange, que tinha muita relação com a bicicleta, já foi recordista da hora, já na época acho que eles faziam 1 hora, 30 e poucos quilômetros, hoje seria uma piada. Ele foi campeão de triciclo em longas distâncias, no século XIX, né, 1890 e tantos. Enfim, existe uma premiação desde 47, que todo atleta que passa no topo dessa montanha primeiro, ele recebe esse prêmio. Por incrível que pareça, os últimos 4 campeões são colombianos. O Quintana já ganhou 3 vezes. Aliás, não, o Quintana já ganhou 3 vezes, mas não nas 4 últimas. O Quintana ganhou esse ano, ele passou primeiro nessa montanha escapado, pontuou inclusive na classificação de montanha, que é uma classificação que ele está correndo atrás. No ano passado, quem ganhou foi o Miguel Angel Lopes, o Superman Lopes, que era da Astana, esse era da Movistar. No ano anterior foi o Bernal, foi justamente aquela montanha que ele passou. E quem acompanhou o Tour de 2019 vai lembrar que ele não conseguiu descer, porque lá embaixo começava Tines, que eles subiram esse ano inclusive, e tinha uma avalanche de neve e de lama por conta da chuva e mau tempo. A etapa foi cancelada, neutralizaram o tempo do alto da montanha e o Bernal assumiu a amarela naquele ano, em 19. E no ano anterior o Quintana tinha ganho também, ele corria pela Movistar, ele passou primeiro, foi no Col de Portet, que eu acho que eles chegam amanhã, a chegada é no Portet, nos Pirineus. No ano anterior foi o Roglic, no Galibier, o Galibier é a mais alta, o Galibier chega a 2.642, e essa que nós subimos no domingo, esse Port de Envalira, chega a 2.407. Enfim, a pontuação de montanha foi efetivamente o maior agito dessa etapa 15. A classificação geral não teve nenhuma movimentação. A gente continuou com o Pogacar em primeiro, enfim, e o Uran em segundo e o Vingegaard em terceiro. Na classificação de Rei da Montanha, a gente teve uma série de movimentações. Da etapa 14 para 15, quem estava em primeiro era o Michael Woods, da Israel, o canadense. Em segundo estava o Quintana. Em terceiro, o Powels. Em quarto, o Van Aert, por conta daqueles pontos que ele tinha adquirido no Ventoux. Nessa etapa 15, a Jumbo fez um movimento até curioso, assim, porque a Jumbo tem 5 atletas. Tem o Vingegaard e o Tennyson, que é um sprinter e agora é um passista de plano. E tem os 3 passistas de montanha,
que é o Kruijswijk, o Van Aert e o Sepp Kuss. De repente ela mandou os 3 sprinter para frente e deixou só o Teunissen protegendo o Vingegaard, foi extremamente arriscado, mas o propósito era justamente ganhar uma etapa e lá na frente o Van Aert esperar o pelotão dos camisas amarelas chegar e comboiar o Vingegaard. Deu tudo perfeito. O Sepp Kuss, que conhece bem a região, atacou na última montanha, que era o... Esqueço os nomes, são muito difíceis. O Puimorense era o Col de Beixalis. Ele atacou no final, o Valverde atrás dele marcando, ele estava na fuga, nessa fuga que realmente foi construída lá no início, uma fuga enorme, que ficou impossível da UAE controlar. E ele deixou o Valverde para trás, virou no topo da montanha a 20 e poucos segundos e desceu mais rápido que o Valverde, também porque conhece bem a região, é o cara que veio do mountain bike, é um americano muito legal, e conseguiu a primeira vitória americana depois de 10 anos. Em 2011, o Tyler Farrar, um sprinter que corria pela Garmin na época, acho que era Garmin, foi companheiro do Murilo Fischer, inclusive, era amigo do Murilo Fischer, ganhou a última etapa para os norte-americanos, então foi a primeira desde 10 anos. Foi muito legal, ganhou escapado, então uma vitória para a Jumbo, que estava meio perdida no Tour, por ter perdido o Roglic e ter criado todo um contexto para proteger o Roglic. E ela acabou se reinventando na prova, ganhando a etapa do Mont Ventoux, ganhando a etapa de ontem, o Vingegaard no top 5, então assim, a Jumbo está de volta, é realmente um time muito forte, mesmo com os 5 atletas, está levando bem, e agora está na reta final, e eu acredito muito que esses caras vão fazer bonito e vão conseguir um lugar no pódio, eu acho que é honrado. Então, só para a gente finalizar essa etapa 15, na camisa amarela a gente não teve alteração. A gente tinha o Pogačar em primeiro lugar, já com 62 horas e 7 minutos pedalado, 15 etapas. O Rigoberto Urán a 5:18, sem alteração. O Jonas Vingegaard a 5:32 em terceiro, da Jumbo. O Richard Carapaz em quarto, a 5:33, um segundo atrás do Vingegaard. E em quinto, o Ben O'Connor da AG2R, a 5:58. A nota do dia foi que o Guillaume Martin, que tinha caído para 2 minutos e pouquinho do Pogačar na etapa 14, que tinha saído na fuga, na montanha, na penúltima montanha, cara, foi na... Vou até achar a montanha aqui, rapaz. Ele sobrou na montanha, foi no Monte São Luís, eu acho. Ele sobrou do pelotão dos camisas amarelas. Ele até alegou que foi porque ele não conseguiu fazer. Ele passou colado nos caras na descida, ele sobrou. Foi sobrando, o pelotão apertando. Você sozinho na cara no vento não conseguiu trabalhar, não conseguiu recuperar. Foi abrindo. Perdeu quase todos os 7 minutos que ele tinha ganho. E agora ele caiu para nono de novo, voltou para a mesma posição. A 7:58 ele estava 9 minutos, ou seja, ele perdeu uns 5 minutos nessa desconectada que ele deu. O grupo muito forte, a Ineos apertando demais, ajudando o Carapaz na ponta, destruiu, assim, pulverizou o Guillaume Martin e ele voltou lá para a posição que ele estava. Então, essa foi a nota engraçada do dia. Eu até estava vendo um podcast do Lance, ele comentando que Guillaume Martin falou que se ele pudesse fazer o aerotanque, ele não tinha perdido a roda. Cada uma. Então, na camisa de Rei da Montanha, o Powels conseguiu pontuar demais, porque ele foi muito agressivo na fuga, que a gente estava comentando, né, no início. Ele pulou de 49 pontos para 74, ele é o líder da camisa de Rei da Montanha. Agora ele tomou a do Woods, que caiu para segundo com 66, pontuou pouco. E em terceiro, está empatado o Quintana com o Van Aert, que o Van Aert também foi muito ativo nessa fuga. Disputou até sprint com o Powels e pontuou bastante, então os dois com 64. Tava até imaginando, imagina o Van Aert chega de camisa de Rei da Montanha em Paris, disputando sprint na Champs-Élysées, ia ser assim, ia ser bizarro, né? Na camisa de sprint a gente não teve alteração, apesar do Michael Matthews foi pontuado 20 pontos, ele tá muito ativo, ele pulou de 187 para 207, então segue o Cavendish em primeiro com 279, o Matthews em segundo com 207, isso no domingo.
o Jasper Philipsen da Fênix com 1,74 e o Sonny Colbrelli da Bahrein com 1,59. Então isso é mais ou menos o resumo da etapa 15, etapa de domingo. Enfim, aí depois ia ter o dia de descanso consequentemente, a preparação para a reta final, que são as grandes montanhas dos Pirineus, que a gente vai falar agora. Na etapa 15, o Nasser Bourhani da Arkea, o sprinter que estava na disputa, estava indo bem pra caramba, não conseguiu dessa vez de novo, aí realmente acabou sendo cortado. Ele foi pego pelo vassourão. E o Edvald Boasson-Hagen, cara, excelente atleta da Total Energy. Acho que ele caiu e não conseguiu se recuperar. Teve meio um prego assim, lutou pra caramba, mas chegou depois do tempo limite. Então ele foi eliminado do Tour. É uma pena, ele é muito bom corredor de clássica, norueguês, fortíssimo. Já ganhou etapa de Tour, enfim, muito bom atleta. Na etapa, no day off, abandonaram o Tour o Nibali, que vai defender a seleção italiana nas Olimpíadas, então ele não estava fazendo um bom tour, claro, estava muito abaixo, assim, igual ele fez um giro também bem aquém, acho que ele caiu logo antes do giro, faltando um mês, então ele teve 15 dias do Giro de Itália para se recuperar, ele quebrou o punho, não impede o cara fisicamente, mas né, a gente deve, a parte né, de frenagem, de pilotagem, provavelmente ficou afetada. Ele não conseguiu recuperar a forma, a Trek está fazendo um tour bem fraco até a vitória do Bauke Mollema no sábado. Mas, enfim, ele abriu mão e vai defender a Itália nos Jogos Olímpicos. Eu não sei se ele é o capitão da Itália né, para as Olimpíadas, se ele é o favorito. Tanto que o Colbrelli está andando nesse tour, então não sei, apesar de ter muita montanha, né? E o Nibali ser sempre o cara muito perigoso. Talvez ele estava construindo uma performance para correr as Olimpíadas, mas enfim, o Nibali jogou a toalha. E também um atleta da Bike Exchange, que perdeu mais um atleta, acho que a Bike Exchange deve estar com pouquíssimos atletas, ele nem largou, então assim, hoje né, ele já abandonou também, o Armund Gondhal Jansen, cada nome, o norueguês da Bike Exchange, que corre de Bianchi agora, que era um dos passistas do Michael Matthews, que agora está ali na luta para poder conquistar essa camisa verde. Falando da etapa de hoje, essa disputa da camisa verde, ela foi super movimentada porque o Matthews e o Colbrelli foram na fuga. A etapa de hoje foi uma etapa também de montanha, uma etapa muito difícil, apesar de não ter chegado ao alto, assim como a etapa 15, hoje a etapa 16, de terça-feira, foi uma etapa que chegou em Saint-Gaudens. É sempre uma região meio que tradicional, porque já começa a ter grandes montanhas, então assim, existem umas cidades que sempre recebem o Tour de alguma forma ou de outra. Essa Saint-Gaudens recebeu, foi uma etapa de 169 quilômetros, com 4 montanhas, 3 grandes montanhas e uma pequena na chegada, o Col de Porte, o Col de la Cor e o Col de Portet d'Aspet. Essa etapa, inclusive no Tour de France de 2018, foi igualzinha, foi espelho, foi a mesma coisa, largou do mesmo lugar e chegou no mesmo lugar, foi idêntica à etapa de 2018, a 16ª etapa também do Tour de 2018, que foi uma etapa que a gente vai lembrar que nesse Col de Portet d'Aspet, o Philippe Gilbert, que corria pela Quick Step, ele passou demais numa curva que tinha um guarda-reio de pedra, ele voou nessa ribanceira abaixo. E essa mesma descida, num outro ponto dela, foi quando o italiano, isso eu lembro que eu era jovem, assim, quando eu comecei a acompanhar mesmo, assim, ler sobre ciclismo e tal, foi em 95, tinha aquelas revistas Bike Action, acho que era assim, que era um periódico, assim, ele era campeão olímpico de Barcelona, de 92, na época não se usava capacete, e o Casartelli errou uma curva dessas, assim, muito, a curva fechava demais, caiu um monte de gente, ele bateu a cabeça, ele faleceu ali na hora, ele caiu já morto, ele corria pela Motorola, Caloi, corria junto com o Lance, o pelotão até ficou controlado depois desse acidente, e no dia seguinte custou a prova acontecer, quando aconteceu o Lance até ganhou a etapa seguinte, a 17ª, aliás, mentira, nesse foi a 15ª etapa do Tour de 95, foi uma tragédia, assim, e aí depois desse momento começaram as considerações sobre o uso do capacete,
que foi ser adotado depois num acidente que teve com o suíço, enfim, numa outra prova na Europa, e realmente a partir de então o uso de capacete passou a ser obrigatório no pelotão. Enfim, e foi nessa mesma descida, então é um lugar perigoso, assim, tradicional, assim, tem muito limo, muita pedra que rola da ribanceira, uma região úmida. Hoje, inclusive, choveu demais. Uma coisa interessante é que os caras largavam do alto, assim, largavam de Andorra e largou descendo. Então, a temperatura estava muito baixa e a precipitação muito alta. A organização, junto com a UCI, autorizaram todo mundo, todos os atletas a descer muito bem agasalhados e até determinada distância, se não me engano, 30 quilômetros ou 30, enfim, 30 quilômetros de prova. Quando chegou na baixada, parou a prova, todo mundo, as equipes estacionaram, os caras trocaram as roupas, tiraram as roupas molhadas e os agasalhos pesados, porque depois já ia pegar o cold report, ia ser montanha, então ia ser muito complicado tirar toda aquela quantidade de bota, de luva pesada, de manguito, de capa, tal. Então foi convencionado que a prova ia dar uma neutralizada, estacionou, deu tempo de todo mundo trocar de roupa e fazer uma nova largada lançada assim para poder dar uma dinâmica mais coerente, porque realmente tava hostil, assim, tá? O clima tava muito pesado, assim, o tempo tava muito forte, né? Muito chuvoso, muito frio. Foi uma etapa assim durante todo o dia, mas depois os caras esquentam e vão embora, então eles estavam com menos roupa depois que a transmissão começou, mas se a gente fizer uma pesquisa, vai achar. Esse momento todo mundo parou e trocou de roupa. De novo, foi um dia que teve uma fuga que abriu bastante. É, assim, impressionante. E, de novo, a classificação de montanha os caras não foram. A gente viu um Gaudu tentando se subir na classificação geral e conseguiu, porque ele chegou 15 minutos, 14 minutos chegaram da fuga do pelotão. E o que mais me impressionou nessa etapa, na verdade, foi a disposição e a luta do Michael Matthews e do Sonny Colbrelli, porque tinha pontuação de sprint na chegada, além da meta intermediária, então eles foram como se fosse uma etapa de montanha, brigando, duelando, e pontuaram bastante, de forma com que agora eu sinto que o Cavendish vai ter que realmente ter mais uma etapa plana para poder chegar, uma etapa a 19ª, se eu não me engano, é uma etapa plana de sprint, não pontua total, mais Paris, então tem 2 etapas para o Cavendish ainda. Mas nessa etapa de hoje, o Matthews pontuou ainda mais, ele estava com 207, ele foi para 242 pontos. Então agora a luta da camisa verde, o Cavendish tem 279, o Matthews tem 242, ou seja, está bem perto. O Sonny Colbrelli saiu de quarto, foi para terceiro, está com 195 pontos, brigou demais pela etapa, atacou a meta de montanha, porque tinha um bônus de tempo, tinha uma pontuação de sprint intermediário, lutou demais e sprintou no final, acho que foi a segunda etapa de hoje. Exatamente, foi a segunda etapa de hoje. Chegou o escapado, eu vou chegar na história do escapado ainda, que ganhou sozinho. O Matthews pontuou também, foi para 242, é o segundo, o Colbrelli e o Jasper Philipsen, que é sprinter, não tá conseguindo subir com essa turma, tá ficando sempre no grupeto lá no fundo, tá com o mesmo 174 pontos, ele tá fora da briga da camisa verde, provavelmente ele tá por conta de tentar um sprint, uma das 2 oportunidades que estão por vir ainda. Na camisa de montanha, apesar dessa quantidade de montanhas, a fuga abriu demais e todo mundo pontuava, então não houve nenhuma alteração na camisa de montanha. Na camisa amarela também, a gente não teve nenhuma alteração significativa. O Guilherme Martin desconectou um pouquinho no final e ele perdeu um pouquinho de tempo, mas o top 10 continua os mesmos atletas, com o Pogacar em primeiro, o Rigoberto Urán em segundo, o Vingegaard em terceiro, Jonas Vingegaard, o Richard Carapaz em quarto, o Ben O'Connor em quinto, o Wilco Kelderman da Bora em sexto, o Alexei Lutsenko da Astana, o Kazakh em sétimo, Henrique Mas da Movistar em oitavo, o Guilherme Martin em nono, nós estamos falando dele vários dias aqui, mó bagunceiro, né, da Cofidis, e em décimo o Pello Bilbao da Bahrein. Então tá fechado o top 10, esses estão a 10,59 para cima, né? Todo mundo
bastante folgado. O Pogačar tá muito controlado, assim, tá difícil de largar ele. Amanhã vai ser o dia, mas ele permanece como líder da classificação geral com a folga. Na vitória de etapa, nessa fuga que foi consolidada, faltando uns 30 quilômetros mais ou menos, o Patrick Conrad, que vai no meu Instagram, @DanielBahiaFS, vocês podem ver, eu até postei a foto dele na primeira etapa. Tem uma foto famosa dentro do ônibus da Bora, o cara de lado, cheio das bandagens, no cotovelo, na perna, na bacia, com gelo na cabeça, todo destruído. Tem a foto desse cara, foi ele, na primeira etapa, aquele tombo massivo que caiu todo mundo, ele estava nele, ele ficou muito arrebentado. E hoje, a 16ª etapa, o cara ganhou a primeira etapa dele de Tour de France, cara novo, campeão austríaco. Fantástico, ele tem 29 anos, ele já tem terceiro na classificação geral do Tour da Suíça, ele tem sétimo na classificação geral do Giro de Itália de 2018, oitavo no Giro de Itália de 2019, é ótimo escalador, foi segundo, né, já numa etapa de Tour de France, second stage. Esse ano ele já pegou um segundo numa etapa do Tour de France esse ano. Foi a etapa de Carcassonne-Quillan. Ele chegou em segundo, ou seja, está na luta para poder conseguir uma vitória. A Bora, depois que perdeu o Sagan, mudou o foco, entrou para a luta pela vitória de etapa e já pegou duas, uma com o Nils Politt e uma dessa com o Conrad. Então, super legal, assim, o cara tentando essa reviravolta, assim, todo destruído. É uma boa mensagem pra gente lembrar de nunca desistir, né? O cara tava todo... essa foto é legal, assim, se vocês puderem entrar no Instagram da Bora, também tem essa foto, assim, tá bem no primeiro dia mesmo, 26 de junho, acho, 27 de junho vai ter lá essa foto, e no meu Insta também. A gente, então, voltando a falar da etapa de hoje, a gente não teve classificação de montanha, sprint, não teve mais nenhuma alteração. Essa etapa tem essa característica dessa montanha, desse Portet d'Aspet, que teve esses acidentes assim históricos, críticos. Naquele ano, ele fica a 60 km da chegada. O Gilbert terminou a etapa com o joelho todo sangrando, depois todo inchado, aí teve que abandonar o Tour. Então é isso. Em relação às etapas de domingo, do descanso e de hoje, esse é mais ou menos um resumo. O Tour continua na mesma. E agora realmente é a reta final do Tour. Nós temos as duas etapas mais importantes de montanha, com chegada ao alto, com montanhas enormes. E assim, só para dar uma pitada assim, que eu acho que pode acontecer, assim, em minha visão, essas duas etapas, por exemplo, a de amanhã, nós vamos ter três montanhas enormes, o Col de Peyresourde, que chega a 1.568 metros, são 13 quilômetros a 7% de média, com os trechos a 10%, bem duro. Depois tem esse Col de Val-Louron, também é uma montanha de 6 quilômetros, é uma categoria 1, vai a 1.540 metros, e a chegada é no Col do Portet, que chega a 2.210 metros de altitude, são 16 quilômetros a 8,7%, com vários trechos a 10%, assim, difícil de não ter alteração na classificação geral, muito difícil. Eu imagino que a Ineos e a Jumbo vão pôr muita pressão. Eu imagino que o Rigoberto Urán vai tentar se defender, porque ele não tem equipe para subir com esses caras. E aí vai ser todos os canhões mirados no Pogačar. Vamos ver se ele vai conseguir segurar a onda, se ele vai contra-atacar e abrir mais tempo. Eu acho que uma dessas duas etapas ele ganha. Realmente o Pogačar está num nível muito superior. Acho muito difícil de ele não conseguir vencer esse negócio. Na etapa 18, é uma etapa também tradicional, sai de Pau e vai até Luz Ardiden. A gente vai ter na etapa 17, que é a etapa de quinta, a gente tem o Tourmalet, e a gente vai subir pela face do La Mongie, que é uma face mais curta, porque você já vem ganhando assim o terreno, mas é uma montanha forte de categoria, vai a 2.200, 2.108. Eu já subi o Tourmalet pelo outro lado, é legal demais. Também tem uma parte mais árida assim no alto, é diferente assim, é lindo. Eles vão descer o que eu subi, é bonito pra caramba, chega num vale muito, aí depois vão subir essa montanha de Luz Ardiden.
que vai a 1.720, também uma fora de categoria, então amanhã ele sobe em 2 fora de categoria. O Luz Ardidan vai a 1.700 metros de altitude, são 13,4 km a 7,5%. E o Tourmalet são 17 km pela Lamongie, pela estação de esqui, e chega a 7,4%. Uma das 2 etapas vai sacudir completamente a classificação geral. Igual eu falei, essas equipes, a Jumbo e a Ineos, vão tentar movimentar um pouco e tentar tirar o Pogačar do conforto. Acho difícil tirar, mas vamos ver. Vamos torcer, amanhã é dia de assistir realmente. Se não, tudo replay. Se não, replay, depois a gente vai fazer um resumão aqui. O Breninho continua nessa peregrinação dele aí. Esse projeto é legal demais. E vamos que vamos. A gente vai se falar amanhã, então vamos torcer, porque amanhã o bicho vai pegar. Bom, um abraço, até mais, obrigado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda no Instagram. Obrigado, tem uma galera mandando mensagem no Instagram, apoiando, tô achando super legal. Eu não sou jornalista, só sou um apaixonado, então assim, faço o que eu posso, espero que tá agradando. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, pode mandar que tamo aí, tá? Obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando e valeu, Breninho, pela oportunidade. Um abraço, pessoal.